Bom, gente, todos veem a tela? Alguém abre aí o áudio aí e confirma se enxerga a tela. Sim, de boa. Ok. Bom, nós temos conversado já há algumas semanas a respeito das ferramentas da qualidade. Então vamos retomar lá desde a primeira aula das ferramentas da qualidade. Nós temos três classes de ferramentas da qualidade. Então, ou seja, as ferramentas da qualidade podem ser classificadas em três diferentes grupos. Né? Quais são esses grupos? É o grupo de ferramentas da qualidade de planejamento, ok? É o grupo de ferramenta da qualidade de controle e o grupo ferramentas da qualidade avançada. As ferramentas avançadas nós não vamos estudar porque nosso curso é um curso técnico, né? Não se propõe aí tão a fundo sobre esse assunto. As ferramentas de controle são 7 que nós estamos estudando. As ferramentas de planejamento são muitas, mas falamos de duas especificamente. Então vamos lá. Das ferramentas de planejamento, nós falamos de brainstorming e 5W e 2Hs. Ok? E das ferramentas de controle, eu vou aqui passar a tela para vocês relembrarem. Nós já estudamos 6. Estudamos folha de Professor, verificação. Estudamos. licença, professor. Tem gente. Tá. Oi, tem gente querendo entrar? Tem, desculpa Oh, não, atrapalhar. Fernando. Perfeito. Isso, pode me avisar, gente, quando acontecer isso, tá? Bom, então são 7 ferramentas de controle, nós já estudamos 6 delas. Quais são as 6 que nós estudamos? Folha de verificação, histograma, gráfico de Pareto, diagrama de dispersão, diagrama de causa e efeito, que nós vimos na aula passada, espinha de peixe, né? Diagrama de Chikawa, e fluxograma, ok? Então essas 6 ferramentas nós temos estudado já há algumas semanas, né? Quando nós iniciamos lá o estudo das ferramentas de qualidade de controle. Então hoje nós vamos para a 7ª ferramenta. Essa 7ª ferramenta ela é bem complexa, tanto é que nós vamos dedicar a aula de hoje e a próxima aula para estudá-la. Na verdade, né, gente, ela não é tão complexa, né? Ela é densa, né? É pesada, mas não tem muita complexidade não, tá? Até mesmo porque nós não vamos entrar nos detalhes também, né? Nós vamos dar um sobrevoo sobre ela e entender o que é uma carta de controle, porque quando vocês chegarem na indústria como técnicos, alguém falar, poxa, a nossa carta, a nossa carta de controle precisa ser atualizada. Vocês têm ideia do que é uma carta de controle. Então a ideia é justamente isso, tá bom? Então vamos lá. O que é um gráfico de controle? Que é a 7ª ferramenta da qualidade de controle, ou ferramenta básica. São gráficos que foram desenvolvidos por esse americano engenheiro, né? Schwartz, e ele viveu de 1981. Na verdade aqui está errado, né, gente? Ele viveu de 1881, né? De 1881 até 1967, tá bom? Toda a sua obra, tudo aquilo que ele realizou, né? Foi realmente no século XX aí, depois do ano 1900, né? Essa ferramenta introduziu bases quantitativas para avaliação da qualidade. Uma coisa importante, olha, a gente está falando que essa ferramenta ela é uma ferramenta de base quantitativa. O que significa isso, gente? É uma ferramenta numérica, é uma ferramenta de cálculo. Vocês vão ver daqui a pouco que nós vamos começar a trabalhar com os conceitos do CEP. Vocês vão ver que a gente faz conta. Então, por isso que é uma ferramenta quantitativa, ok?
para avaliação da qualidade. Então, por meio dessa ferramenta, a gente consegue sim fazer aí a avaliação da qualidade. E marca o uso da estatística como instrumento básico da avaliação da qualidade em nível de processo. Gente, a estatística é uma ciência da matemática, é um ramo da matemática muito importante. E para que serve a estatística? A estatística serve para controle, a estatística serve para monitoramento. Interessante, né? As ferramentas da qualidade também têm esse objetivo. Elas servem para controlar, servem para monitorar, servem para entender o problema, servem para tomar a melhor decisão. Então, estatística e ferramentas da qualidade têm muita correlação, né? São ciências ou conhecimentos correlatos. Então, por isso que o tempo todo nós utilizamos técnicas estatísticas no estudo das ferramentas da qualidade. Tá bom? Falando especificamente do gráfico de controle, a ferramenta básica desse desenvolvimento, do CEP, né, foi o gráfico de controle, tá? O que nós vamos estudar a partir de hoje. A área introduzida por essa aplicação foi o CEP, Controle Estatístico do Processo. Então vamos lá. O CEP, ele é o guarda-chuva maior. O gráfico de controle é uma ferramenta, uma técnica do CEP, tá bom? Mas o conceito maior é controle estatístico do processo. Perfeito? Qualquer processo apresenta algum tipo de variação, que pode ocorrer por diversas razões. Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre isso e quero até que alguns de vocês abram o microfone para falar sobre isso. Olha que interessante. Ele diz aqui, ó, que todo e qualquer processo apresenta algum tipo de variação. Vamos nos lembrar, lá no terceiro semestre, a gente teve a disciplina de técnicas de usinagem, né? Tecnologia da usinagem, né? Lá na oficina, né? A gente trabalhou junto nessa disciplina. Quando a gente dá uma medida da peça, né, um diâmetro qualquer lá, por exemplo, diâmetro 50 mais ou menos 0,2, tá? Então olha só, se o diâmetro é 50 mais ou menos 0,2, 2 décimos, isso quer dizer que a peça, essa medida da peça, ela pode ficar entre 48,8 até 50,2. Não é isso, gente? Não é isso? Então, os nossos limites estão entre 49,8, falei errado, né? É 50 mais ou menos 0,2. Então, a nossa medida tem que ficar nos limites de 49,8, que é menos 2 décimos, né? E 50,2. Qualquer medida que tiver fora desse intervalo, está errado, né? Está fora de especificação, tá? Olha o conceito de CEP. Toda e qualquer medida que tiver fora desse intervalo está fora de especificação. Mas aí o conceito diz pra gente aqui, ó, que qualquer processo apresenta algum tipo de variação. E aí é interessante porque a tolerância dada de quase de 50 mais ou menos 0,2, ela já é dada, por quê? Porque a gente não consegue usinar a medida exatamente com 50. Né? É impossível usinar com 50 cravado. Aí ele fala aqui, ó, por que isso? Porque todo e qualquer processo apresenta algum tipo de variação. Então eu quero ouvir vocês aí, abre o microfone por gentileza. Por que será que numa usinagem, como nós fizemos lá na tornearia, quais são os fatores porque a gente não consegue obter 50 cravado, 50 zeradinho, 50,00, né? Pensando em centésimo, ou pensando em milésimo, 50,000. Por quê? Quais são os fatores? Ou qual é um fator relevante, de repente, porque a gente não consegue usinar cravadinho 50? Alguém pode me falar? Pode abrir o microfone?
Pode falar, gente. Alan, Kaique, Baraúna, o Jefferson, Isabelle. Porque é uma operação manual? Porque é uma operação manual. Essa é uma das razões também. Né? Porque toda operação manual está sujeito a erro, a falha. Né? Também é uma razão. Que mais, gente? Ô, professor, creio que às vezes quando você está produzindo alguma peça, você produz muitas peças em um dia só, que não tem como você ficar fazendo setup toda hora, cada peça para no caso sair tudo perfeito. Então acho que tipo sempre vai ter uma variação conforme a peça vai batendo ou usinando. Então, não, perfeito. Esse conforme você vai batendo e usinando, talvez a gente poderia chamar de desgaste da ferramenta, por exemplo? Pode ser? Sim. Pode ser, perfeito, Guilherme. Gente, que mais? Por exemplo, um instrumento que a gente mede, né? Um instrumento que a gente mede. Vocês lembram quando a gente coloca o paquímetro lá, né? Pra gente ver 5000 no paquímetro, não é tão fácil, né? Não é tão fácil, dependendo da iluminação, se a iluminação está voltada para o instrumento, se você está enxergando direito, se você posicionou o instrumento de forma correta, né, no ângulo correto. Lembra lá a questão do erro de paralaxe, né? O erro de paralaxe é isso. Quando a gente olha o paquímetro de lado, não olha ele de frente, né? Aí configura-se o erro de leitura provocado pelo efeito paralaxe, né? Que mais, gente? Que mais pode ocasionar aí a imprecisão ou a variação numa medida de uma peça torneada, por exemplo? Ó, falamos de desgaste da ferramenta, falamos de erro de medição, não é isso? Né? Que mais? Alguém mais pode falar? Uma possibilidade? No caso de torno CNC também pode ser um defeito no setup, alguma coisa do tipo. Pode ser um defeito na preparação, né? Pode ser um defeito na preparação. Gente, olha só. A gente pode ter problema, de repente, de trepidação da máquina, né? Onde a máquina pode estar mal fixada, né? A gente pode ter erro, por exemplo, a gente pode ter erro de leitura do desenho, né? A gente pode ter erro de conicidade da máquina. Gente, são N razões ou motivações que podem ocasionar essa imprecisão, né? A Isabelle colocou aqui mau posicionamento da peça, pode ser, sem dúvida, né? Então, olha, importante é que todo e qualquer processo vai apresentar algum tipo de variação. Essa variação, ela pode ocorrer, como nós levantamos aí, por várias razões, né? As causas dessas variações podem ser divididas em dois grupos. Gente, isso é importante. Então, as variações podem ser divididas em dois grupos. As causas especiais e as causas comuns, né? Bom, então vamos lá. Causa especial e causa comum, tá? As causas especiais são aquelas que se caracterizam por um processo instável ou fora de controle, né? São provocados por acontecimentos específicos e claramente identificado que pode ser eliminado. Então, por exemplo, uma causa especial no torno mecânico é quando você percebe que a ferramenta quebrou. Vocês lembram lá quando a gente teve aula lá na oficina, né? Que a pastilha quebrava. Quando a pastilha quebrava, o que acontecia com a peça? Ela ficava mais rugosa, ficava com acabamento ruim, danificava a peça, né? Então, uma causa especial de uma variação num processo pode ser, de repente, a quebra de uma ferramenta.
Essa causa ela é especial, gente, por quê? Porque ela pode ser identificada. Você ouve o ruído, né? Você vê o mau acabamento, a má qualidade superficial da peça. Então, esse tipo de causa é visível. Por isso que ela é chamada de causa especial. Ou seja, você consegue dar nome a essa causa. Só que o outro grupo nós chamamos de causa comum, né? O que é a causa comum? A causa comum, ela não atrapalha o processo, ok? O processo não deixa de estar fora de controle ou instável em função dessa causa comum. Essa causa comum, ela tem como principal característica, ela continua mantendo o processo estável e sob controle, ok? São causas intrínsecas ao próprio processo, estão sempre presentes, né? Decorrem de situações aleatórias e que as variáveis seguem uma distribuição normal. Vamos pegar o mesmo caso da usinagem na peça no torno. O que é uma causa comum? Uma causa comum, por exemplo, é um desgaste excessivo da ferramenta. Veja, eu falei desgaste, não falei quebra, né? Uma causa comum, no caso do torneamento, pode ser o erro de leitura ou de medição do operador. Tudo bem? Aí olha só, gente, a grande sacada, essa figura mostra bem o que é isso. Vocês estão vendo, ó, a figura de cima, tá? As variações, esses montes aqui representam as variações. Ó. As variações, elas ocorrem, né, de acordo com o tempo, mas elas são meio uniformes, tá vendo? Não há nada que destaca aqui. Então esse processo aqui está estável, né? Aqui tem presença somente de causas comuns, tá? Então alto grau de previsibilidade. É possível prever essas ocorrências, né? Essas instabilidades. Já, gente, aqui na figura de baixo, ó, a gente tem aqui um pico, né? Um monte mais elevado. Por quê? Esse cara aí, ele está com um processo instável. Ou seja, essa causa, ela é especial. Essa causa precisa tratar, porque a gente consegue identificar. Ou é uma ferramenta quebrada, ou é o equipamento que está desalinhado, ou é uma temperatura excessiva, por exemplo, num processo de injeção, uma temperatura excessiva que está queimando o plástico no molde, né? Está deixando falhas, trincas. Quer dizer, gente, todo processo que tem uma causa especial, ela é sempre identificável. Por quê? Porque ela ressalta os olhos, ok? Então é importante esse conceito, tá, gente? Esse conceito ele é bastante importante. Causa comum e causa especial. Causa comum é alto grau de previsibilidade. Ele não gera no processo uma instabilidade. O processo não fica fora de controle em função dessa causa. Causa especial. Essa causa, ela é possível identificar, ela é visível no processo, ela deixa o processo instável, ok? E ela tem que ser tratada, tá bom? Então é importante isso, né? Causa comum e causa especial num processo. Bom, o objetivo do gráfico de controle, né, o objetivo do CEP, representado aí pelo gráfico de controle, qual é então, gente? É manter o controle de um processo através do acompanhamento do comportamento de uma ou várias medidas importantes. Então o que é o gráfico de controle? É você monitorar essa variável que você quer controlar. Então, no exemplo do torneamento, o diâmetro era 50, mais ou menos 0,2. Eu faço CEP, eu faço o gráfico de controle, quando eu quero controlar essa variável. Quando eu quero verificar, alguém disse aí, né, as muitas peças realizadas no dia, se essas muitas peças produzidas no dia, elas estão atendendo a medição, estão atendendo a medida, né, a medida e sua tolerância. Tá? Aí ele dá alguns exemplos aí, ó.
ele dá o próprio exemplo do diâmetro torneado, que a gente tem comentado, que tem sido aí o objeto dos nossos exemplos, né? Fala do tempo de atendimento, por exemplo, no telemarketing, né? Ou, por exemplo, num convênio médico, você liga no convênio médico ou numa clínica, né? Você fica esperando lá ser atendido, né? Então, o que a gente pode fazer? Se um técnico da clínica quiser fazer um projeto para reduzir o tempo de espera de atendimento em ligações telefônicas, o que ele vai fazer? Ele vai monitorar todo esse processo, ele vai fazer o controle estatístico disso, vai pegar, sei lá, uma semana, 5 dias na semana, em diferentes horários do dia, ele vai monitorar, vai tabelar isso, vai verificar qual o tempo médio de espera do cliente na linha, e a partir disso ele vai traçar uma estratégia para reduzir esse tempo. Tá? E aí, né, gente, é muito interessante isso, porque nesse caso aí do atendimento, ele pode até já ter um tempo médio, né, uma meta, né, de espera média, né, e a partir dos dados que ele obter, ele pode dizer para a chefia dele, olha, esse processo nosso está fora de controle. Por quê? Porque a gente tem que, o tempo médio de atendimento nosso aqui, eu vou chutar, tá, gente? Entre 5 e 10 minutos. Tem cliente esperando 12, tem cliente esperando 11, tem cliente esperando 15 minutos. Então esse nosso processo tá fora de controle, a gente precisa atuar sobre ele. Tá? Então é muito importante a aplicação desse gráfico de controle para a gente conhecer a variável e tratar essa variável. Aliás, como toda ferramenta da qualidade, o objetivo é conhecer o comportamento da variável e tratá-la. E outro exemplo, vendas diárias de uma região. Né? Um grupo de vendedores numa região, né? Aquele time de vendedores tem uma meta por dia e todo dia o gestor ele contabiliza as vendas, faz um gráfico de controle do mês, por exemplo, e verifica se esse processo está fora ou de controle ou não. Tá bom? Está sob controle ou não. Então são várias aplicações, tá? Aquilo que eu disse para vocês na primeira aula de ferramentas da qualidade. As ferramentas da qualidade não têm somente aplicação industrial. Elas podem e devem ser aplicadas em diversas áreas, diversos segmentos aí da nossa vida, da nossa história. Tá bom? Bom, olha o exemplo que eu citei para vocês aqui, um exemplo gráfico, né? Olha só, percebam, ó, que os dados aqui estão em torno da média, tá? Esse traço aqui, essa linha aqui mais espessa, mais grossa, é a média. Então, os dados obtidos estão em torno da média, tudo bem? Ó, estão abaixo dos limites superiores, estão acima dos limites inferiores. Então, olhando aqui, olha, esse processo está sob controle, ok? Porque não tem nenhum dado, nenhuma tomada de posição aqui ou de medida está fora dessas linhas, está acima aqui do limite superior ou abaixo aqui do limite inferior. Aqui embaixo a mesma coisa, né? A gente tem o valor médio, limite superior e o limite inferior, tá? Isso aqui é um gráfico de média, isso aqui é um gráfico de dispersão. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Então, essa é uma carta de controle. A carta de controle tira essa fotografia para a gente. Dá para a gente ter uma ideia se o processo está sob controle pelas médias ou sob controle pelas dispersões, tá bom? Olha esse outro gráfico aqui, ó. Nós simplesmente pegamos, deixa eu autorizar aqui alguém entrar na sala. Nós simplesmente pegamos, pegamos esses dados aqui. Deixa eu ver se são os mesmos dados. Não são os mesmos dados. São outros dados, né? Mas é assim, olha, é uma medida qualquer aí de uma peça, por exemplo, né? A média da medida é 12,25, tá vendo essa linha tracejada aqui? Aí nós medimos, uma deu 12,34, mais ou menos. Outra deu 12,22, outra 12,
12,25 e por aí vai, tá? A maior medida aqui deu 12,40, né? A menor deu 12,12, né? Mas qual que é a grande sacada aqui, ó? O limite superior tá antes de 12,50, então tá 12,46, 47. O limite inferior, ó, tá 12,04. Então quer dizer, todos esses dados aqui do gráfico de controle estão dentro dos limites, ok? Então a gente pode dizer que esse é um processo que está sob controle. Bom, eu disse para vocês que o gráfico de controle, ou controle estatístico do processo, que é o guarda-chuva maior, né? Ele é uma ferramenta matemática e estatística. Então, se é matemática, a gente vai utilizar fórmulas, tá? Então, nós temos aqui, gente, 5 fórmulas, ok? Tá? Nós temos, não, 6 fórmulas nós temos, né? Nós temos 3 fórmulas para o cálculo, para criar o gráfico de controle pela média, ok? Pela média, a partir pela média das amplitudes e pela carta de amplitude, tá? Então nós vamos entender exatamente o que é isso, né? Então um cálculo a gente faz pela média das médias e outro cálculo a gente faz pela média da amplitude, tá? Tem essa tabela aqui que eu já vou explicar melhor para vocês. Vamos fazer um exemplo? Qual que é o exemplo? O exemplo é o seguinte. Nós vamos considerar uma tabela que está aqui na tela para vocês. Nessa tabela, a gente tem um deslocamento de uma pessoa para o seu local de trabalho e nós observamos isso durante 10 semanas, tudo bem? 2 meses e meio. Então vocês podem ver aqui, ó, que aqui nesse quadro, né, um quadro praticamente, não é uma tabela, né? Nesse quadro a gente tem 10 semanas, ó. 1, 2, 3, 4 até 10. E nós temos aqui 5 dias na semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então o que nós fizemos? Nós cronometramos uma pessoa que vai para o trabalho, de casa para o trabalho, pela manhã, a pé, né? A pé ou de carro, mas vamos considerar que fosse a pé, tá? Então, quanto que ela gasta por minuto? Tudo bem? Gente, a pé não, né? Porque para o camarada andar 80 minutos, né? Eu não suportaria, não sei vocês, né? Então vamos mudar o exemplo? Então esse cara está indo de carro, tudo bem? Esse cara está indo de carro para o trabalho porque, pô, olha aqui, 120, andar 120 minutos a pé, isso não é um trabalhador, isso é um maratonista quase, né? Então vamos considerar que seja de carro, tá bom? Então esse camarada aí está indo de carro para o trabalho, todo dia pela manhã, e perceba que há uma variação aí nos tempos, né? Então há uma variação nos tempos, tudo bem? Então, recapitulando, nós estamos monitorando um camarada que vai para o trabalho, todos os dias pela manhã, vai de carro. Nós estamos fazendo esse monitoramento há 10 semanas e ele trabalha de segunda a sexta, tá bom? Eu vou agora, gente, para o Excel, tudo bem? Eu vou agora abrir o Excel. Gente, é assim, eu estou usando o Excel para vocês visualizarem, tá legal? Mas essas contas todas a gente pode fazer na calculadora, né? Agora, é claro, quem tiver também familiaridade com Excel, pode fazer no Excel também. Volto a dizer, o objetivo aqui não é ensinar vocês a fazer conta, vocês já sabem fazer isso. O objetivo também não é ensinar vocês a usar Excel, porque não é nesse curso, né? Quem não sabe usar Excel não é nesse curso que vai aprender. O objetivo é ensinar o conceito, né? O conceito de ferramentas da qualidade, tá bom? Bom, então eu montei uma tela aqui no Excel. O que eu tenho aqui? Eu tenho as semanas, né? De 1 a 10, beleza? Eu tenho os dias da semana de segunda a sexta-feira. Tudo bem? O que nós queremos, gente? Nós queremos, gente, descobrir se esse processo ele está sob controle, né? Olha só, na quinta semana
na segunda-feira, esse cidadão levou 55 minutos para chegar até o trabalho. Só que na 7ª semana, na mesma segunda-feira, ele levou 120 minutos. Gente, quase o dobro, mais que o dobro, né? O dobro seria 110, mais que o dobro. Então a pergunta é o seguinte: será que esse processo está sob controle? Né? Será que está certo isso mesmo? Né? Essa variação ela é real? Ela pode acontecer? Então é isso que nós iremos estudar e avaliar agora. Tudo bem? Ok? Vocês estão me ouvindo? Alguém abre o microfone e me dê um sinal aí. Sim, professor. Beleza. Então vamos lá, gente. Olha só. Então o que nós temos aqui? Ó? Nós temos 50 dados. Por que nós temos 50 dados? Porque são 10 amostras. São 10 semanas. Ok? 10 semanas, cada semana com 5 dias. Então perfazem aí 50 dados. Tá bom? Bom, o que nós vamos fazer primeiro? Ó? Nós vamos primeiro construir o que a gente chama, né? Nós vamos construir a carta de controle pelas médias, ok? Média das amostras. Então vamos lá. Então é claro que isso a gente faria na mão, né? Quem tiver familiaridade, facilidade com Excel, pode fazer no Excel, tá? Volto a frisar, o objetivo não é ensinar a fazer conta. E o objetivo também não é ensinar a usar Excel, é ensinar o conceito. Então olha só, gente, o que é essa média? O que é essa média? Esse X aqui nosso, né? Nós temos 10 amostras, né? Nós temos primeira semana, segunda semana, terceira semana até 10ª semana, beleza? Então, para cada amostra, nós temos 5 elementos, né? Nós temos segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, uma coisa que tem que ficar muito claro para vocês, tá, gente? A amostra é uma coisa, elementos da amostra é outra. Então, quantas amostras nós temos nessa aplicação aqui? Temos 10 amostras, porque são 10 semanas. E quantos elementos temos em cada amostra? Temos 5 elementos em cada amostra. Então, se a gente fosse pegar o número total de elementos, né, de todas as amostras, nós teríamos 50, porque seria 5 vezes 10. 5 elementos vezes 10 amostras. Daria 50 elementos total aí de todas as amostras. Então, o que nós temos que fazer aqui? Ó? Primeira coisa que nós temos que obter. Ó, nós temos que obter a média de cada amostra. Então, olha só, na segunda, ele levou 55 minutos para chegar no trabalho. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Ó, na segunda, ele demorou, na primeira semana, segunda-feira, ele demorou 55 minutos para chegar no trabalho. Na terça, demorou 75. Na quarta, 65. Na quinta, 80. Na sexta, 80 também. Gente, então como é que a gente calcula a média? Eu quero saber qual foi o tempo médio que ele usou para chegar no trabalho nessa primeira semana, nessa primeira amostra. Alguém abre o microfone aí, pode me responder? Como é que a gente calcula a média dessa semana? Vamos, gente. Soma tudo Vai pegar todos os pela valores. quantidade de dias da semana. Como é que é, Fernanda? Repete. Repete, Fernanda. Soma os valores e divide pela quantidade de dias da semana. Exatamente. Soma os valores e divide pela quantidade de dias na semana. Como são 5 dias na semana, é só somar 55 mais 75 mais 65 mais 80 e dividir por 5. Tudo bem?
Gente, vamos fazer isso em todas as semanas, tá? Então a gente tem que calcular 10 médias aqui, uma média para cada semana. Para facilitar, ó, eu vou calcular aqui no Excel, tem uma função chamada média. Mas quem não souber usar Excel, pega a calculadora e faz. Tá? Então olha só. Opa, só que é só a partir de segunda-feira. Legal, deu 71 para essa primeira semana. Aí eu vou calcular a média para todos, ó. Então vamos lá. Estou calculando aqui a média para todos. Então vocês estão vendo? Para cada semana a gente tem uma média diferente, né? Algumas até se repetem, né? O 71 está repetindo, né? Agora, olha que interessante, né, gente? Na média, a gente fica muito próximo uma da outra mesmo, né? Ó, na média, 71, 72, 76. O único que destoa aqui, ó, é esse 90, né? Agora que interessante, esse 90 foi na 7ª semana. Por isso que é importante a gente analisar, né? Será que nessa 7ª semana, vamos conjecturar aqui, né? Será que foi uma variação? Foi uma variação especial ou foi uma variação comum? Será que de repente, nessa semana, o caminho que ele faz para o trabalho, será que de repente não tinha uma obra, não estava interditado, ele tinha que dar uma volta maior? Ou será que nessa semana, de repente, ele não passava para pegar um colega para dar carona? Não sei, né? A gente vai ter que avaliar isso depois. Então vamos construir a carta de controle e depois a gente avalia o que está acontecendo. Porque me parece que esse 90, ele destoa do restante, né? O restante aqui, as médias restante, é tudo 71, 72, 76, né? Ok? Perfeito. Só que a fórmula aqui, gente, ó, a fórmula diz pra gente, ó, que não é a média, não é o x barra. X barra é média. A fórmula diz que é x2 barra. O que é o x2 barra? Tá aqui, ó. X2 barra é a média das médias das amostras. Então o que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu tenho a média de cada amostra. Da amostra 1, 2, 3 até a amostra 10. O que ele está pedindo para mim? Ele está pedindo a média dessas amostras. Então eu calculo a média dessas amostras. Tá? Então lá na calculadora você vai colocar 71 mais 72 mais 76 até mais 77 dividir por 10, porque são agora são 10 semanas, né? Ok? Então vou pegar aqui no Excel, puxar a média. Isso. Ó, gente, a média deu 74,6. Deixa eu dar uma dica para vocês. Todos os dados de entrada aqui, ó, todos os dados de entrada são inteiros, né? Ou seja, não tem vírgula, né? As médias também, tá vendo? Ó? Deu tudo inteiro, tá? A média de cada amostra. Agora a média das médias não deu inteiro. Não deu nem 74, nem 75. Deu 74,6. Então uma dica, quando der casa decimal, professor, quantas casas decimais eu uso? O que é que nós vamos combinar? Nós sempre usamos uma casa decimal a mais do que o dado de entrada. Quem que é o dado de entrada? São todos esses dados aqui, ó. Ou seja, são quantos minutos esse cidadão ele deslocou da sua casa até o trabalho. Então o dado de entrada é número inteiro. Então, sem nenhuma casa decimal. Então aqueles valores que não derem inteiro, nós vamos considerar apenas uma casa decimal nesse exercício. Porque nós sempre trabalhamos com, a gente chama isso de um grau a mais de precisão. Se o dado de entrada é inteiro, um grau a mais de precisão é uma casa decimal, tá bom? Então
Então por isso a gente trabalha com uma casa decimal. Professor, e se fosse gramas aqui? Se fosse 0,23, duas casas. Aí a média, aí os dados que a gente fosse calcular, se desse quebrado, como o dado de entrada foram duas casas, a gente usaria até 3, né? Ok? Sempre uma casa decimal a mais de precisão, tá bom? Bom, então calculamos aqui, gente, ó, calculamos a média das médias. Então eu tenho aqui a média de cada amostra, beleza? E eu tenho aqui a média de todas as amostras. Então, consequentemente, eu tenho a média das médias. Na fórmula, como é que é identificado? Ó, na fórmula, x barra é média. X barra barra é média das médias. Ok? Tá? Então, média das médias, 74,6. Tá bom? Então, vamos deixar ele quietinho aqui. Aí a fórmula estabelece para a gente, no cálculo, aí para a construção do gráfico de controle pelas médias, diz que a gente tem que utilizar um R barra, né? O R, gente, é o que a gente chama de amplitude. O que é a amplitude, gente? O que é a amplitude numa amostra? No caso aqui, semana 1 até semana 10. Uma amplitude numa amostra, gente, é a distância entre o maior valor da amostra e o menor valor da amostra. Então vamos ver? Quem pode me ajudar a abrir o microfone aí? Essa primeira amostra da primeira semana, nós temos 55 minutos, 75 minutos, 65 minutos, 80 minutos e 80 minutos. Alguém abre o microfone e me ajude aí. Qual que é o maior valor dessa amostra? 80? 80, beleza. Quem está falando? Antônio. O Antônio, beleza. Então 80 é o maior valor da amostra, né, Antônio? E qual que é o menor valor da amostra? 55. 55. Então o que vai ser a amplitude? Vai ser o maior valor menos o menor valor. Então vai ser 80 menos 55. Quanto é que vai dar? 25. Mesmo, pode falar. 25. 25. Então 25, tá vendo, gente? E nós vamos fazer isso para tudo, né? Esse segundo aqui, você ainda, Antônio, essa segunda amostra, qual que é o maior valor aqui da amostra? 95. 95. E o menor? 55. 55. Então quanto é que dá essa amplitude? 35. Não. É isso? Não. Não, 40. 40. 40. Ô, gente, olha só, ó. Agora imagina a gente ter 100 amostras. Tem que fazer conta um por um, né? Por isso que o Excel é bom, tá? Ó. Eu consigo no Excel, volto a dizer, não é o objetivo da matéria na Excel. Aqui a gente... vocês podem fazer na mão mesmo, porque a gente não vai dar mais que 10, 12 amostras, né? Mas na vida profissional a gente vai ter um monte de amostra. Aí é claro também, na vida profissional a gente usa software, né? Mas só para entender o conceito. Então aqui, ó, aqui no Excel, eu vou usar uma função máximo. Eu peço para ele calcular o valor máximo aqui. Aí menos... Tem uma outra função chamada mínimo no Excel. Aí eu peço para ele calcular a diferença do máximo e do mínimo. Ó, deu 25, tá vendo? E agora eu puxo para lá. Aqui, máximo e mínimo. Ó. Esse meu Excel, ele depois tem que fazer um ajuste nele, porque quando eu puxo, ele já tinha que vir um valor automático. Eu estou tendo que clicar célula por célula para corrigir. Tá? Mas é tranquilo, né, gente? Pega o maior elemento da amostra menos o menor elemento da amostra. Aí você tem a amplitude. Ô, gente, não é a mesma coisa que a tolerância lá no TOR? Não é a mesma coisa. Olha o exemplo que eu dei para vocês lá no início da aula. 50 mais ou menos 0,2, né? Então eu posso ter a peça de 49,8 até 50,2. Então basicamente é o mesmo conceito, tá bom? Então olha só, gente.
A gente calculou a média de cada amostra e a média das médias. A gente calculou a amplitude de cada amostra. Agora eu vou calcular a amplitude média. É a mesma ideia aqui da média das médias. Eu vou somar essas amplitudes, essas 10 amplitudes, né? E dividir por 10, calculando a média das amplitudes, tá? Então eu vou pegar aqui, para agilizar, pedir média, média de quem? Média de tudo isso aqui. Beleza? Então olha só, gente, o que nós já temos aqui? Nós temos a média das médias, que deu 74,6, e nós temos a média das amplitudes, que deu 36, tá bom? Bom, só que vamos lá na fórmula. O que a fórmula pede pra gente? A fórmula pede agora, para a gente calcular esse LSC e esse LIC. É o que está no slide aqui, né? Ó, conforme a gente viu no slide, né? Ó. Então no slide, ó, pede para a gente calcular, ó, pede para a gente calcular o LSC e o LIC. O que é o LSC? Gente, o LSC é o limite superior de controle. E o que é o LIC? É o limite inferior de controle. Exatamente o que está nessa imagem aqui, né? Quem é o LSC? Esse cara aqui, ó, limite superior de controle. Quem que é o LIC? Essa linha aqui, ó, limite inferior de controle. Então nós queremos definir essas dois limites e verificar se todos aqueles pontos ali estão dentro desses dois limites, ok? Então é exatamente isso que nós iremos calcular, essas duas linhas. Só que para isso surgem aí uma variável chamada A2. Nós temos uma tabela, tá? Nós não vamos nos deter a explicar o que é esse A2, tá? Porque é um pouco mais trabalhoso esse conceito, tá? Nós não vamos então nos deter ao conceito do que é o A2. Só que o A2 ele pode ser encontrado tabelado a partir do tamanho da nossa amostra. Gente, qual que é o tamanho da nossa amostra? Eu falei isso. Alguém tem alguma ideia? Qual é o tamanho da nossa amostra? Abra o microfone aí, por gentileza, para dizer. Qual é o tamanho da nossa amostra? Hein? Vamos lá, gente, se manifestem. Eu vou chamar aqui então, tá? Ó, o Rian. Rian, tudo bem, cara? Qual que é o tamanho da amostra aqui, Rian? Abre o microfone aí, por gentileza. Seria o 74,6, professor? E quem está falando? Antônio. Não seria não, Antônio. Não. O 74,6, Antônio. Ó, o 74,6 é a média das médias que nós calculamos. Eu estou perguntando qual que é o tamanho da amostra. Por quê? Porque na tabela, para a gente achar o A2, a gente tem que localizar o tamanho da amostra. Pode falar, Rian. Não? Alguém mais quer falar? Alguém mais? Beleza, Rian. Gente, qual que é o tamanho da amostra? Gente, o tamanho da amostra, nós temos quantas semanas que a gente está tomando a medida aqui? Não são 10 semanas? São 10 semanas. Então são 10 amostras. Quando a gente calcula aqui a média da semana, nós estamos calculando a média da amostra, tá? E assim calculamos a média de 10 amostras. Então o número de amostra nosso aqui é 10, que são 10 semanas que nós estamos monitorando. São 5 elementos em cada amostra. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Mas o número de amostras são 10. Então o que nós fazemos? Nós vamos na tabela lá, olha, e vamos localizar 10 amostras, ó, tamanho de amostras N.
10 amostras, o A2, ó, qual o valor de A2? 0,308, tá bom? Não vamos entrar em detalhes porque esse valor, vamos utilizar esse valor, 0,308. Então eu vou voltar lá para a planilha, né? O que que nós vamos calcular aqui, ó? Nós queremos calcular o LSC, ou seja, o limite superior de controle. Então, quem que é o limite superior de controle? Ó? O LSC, né? Aí tem que fazer uma conta, né? Aqui no Excel eu vou usar a fórmula. Então, quem que vai ser o LSC, né? Vai ser o X barra, quer dizer, a média das médias. Tá aqui, né? O X barra, ó. X barra, média das médias, ó. 74,6, tá? Mais quem? Mais o A2 vezes o R. O R que é a média das amplitudes. Então eu vou lá na fórmula, ó, o LSC é a média das médias, mais o A2. O A2 a gente viu que é 0,308, né? 0,308, eu ponho aqui, ó. 0,308, que é o A2, né? Pela fórmula aqui, ó, vezes amplitude média. Então eu ponho aqui, ó, se fosse na calculadora, eu colocaria na calculadora, né? Como é no Excel, eu ponho a fórmula aqui, ó. Vezes amplitude média. Quem é amplitude média é o 36. Aí fecho aqui, ó. Aí dou Enter, ó. Sai o resultado. Então olha só, o nosso LSC é 85,7. Ok? Ok? Bom, o nosso limite superior de controle é 85,7. Vamos deixar ele quietinho aí. Vamos calcular agora o nosso LIC, o nosso limite inferior de controle. Tudo bem? Então vamos pegar a fórmula aqui, ó. A fórmula aqui, ó, LIC, é a mesma fórmula do LSC. A diferença é que ao invés da gente somar, a gente subtrai. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar novamente, ó, igual a quem? Igual a média das médias, menos agora, né? Menos quem? Menos o A2, que é 0,308, vezes quem? Né? Então, olha só, vezes a nossa amplitude média, nosso R barra, que é o 36. Aí fecho aqui. Ó. Beleza? Então, olha só, gente. O nosso limite superior de controle deu 85,7 e o nosso limite inferior de controle deu 63,5, tá bom? Porque nós utilizamos aqui o A2. Deixa eu até colocar o valor do A2 aqui para a gente não esquecer. Ó, o A2 para uma amostra de 10, 0,308. Então deixa eu colocar aqui, ó, o 0,308. Tá bom? Beleza. Professor, já dá para fazer um gráfico? Já dá, gente. Já dá para fazer um gráfico, né? Se fosse na mão, como que a gente faria? Faria um gráfico cartesiano mesmo, né? Onde a gente colocaria cada uma das médias, ok? E depois colocaria esses limites aqui, limite superior de controle e limite inferior de controle. Então no Excel, como ficaria esse gráfico? Só para vocês observarem, tá? Ó, eu vou selecionar aqui os dados, tá? Estou selecionando aqui os dados. Estou selecionando as semanas e os dados. Eu vou pedir para gerar o gráfico, ó. Tá? Um gráfico qualquer aqui. Eu vou colocar esse gráfico aqui de pontos, tá? Eu tô a primeira, hein, professor? Oi? Oi, desculpa. Quem falou? Acho que faltou. É o Antônio, acho que faltou selecionar a primeira semana lá em cima. Tá. Não, foi Antônio, quer ver? Eu vou tirar o gráfico de cima. Vamos ver? Deixa eu verificar aqui. Deixa eu fazer de novo. Tá. Não, porque a primeira que seleciona, Antônio, ela não aparece mesmo, ela não fica escurinha não, tá? Mas ela vai pro gráfico. Então, ó, vamos construir o gráfico? Então, olha só, eu vou selecionar aqui as semanas.
e vou selecionar aqui a média. Vou mandar o gráfico. Inserir gráfico. Eu vou inserir um gráfico de... Na verdade, o ideal é um gráfico de pontos, né? Ok? Perfeito. Tá aí o gráfico, tá? Eu vou chamar esse gráfico aqui de média, tá? Porque eu estou gerando essa carta de controle pela média, tá? Bom, perceba o seguinte, ó. No eixo horizontal aqui, nós temos a amostra, né? Como só tem 10 amostras, eu vou reduzir aqui, ó, para 10, tá? Porque aqui está mostrando 12, né? Então eu vou reduzir para 10. Beleza, tá? E aqui no eixo Y, que é o eixo das médias, a maior média é 90, né? Então eu deixo como 100 mesmo, porque a maior é 90. Beleza. Gente, então olha só, percebam que os dados estão dispersos, né? Os dados estão dispersos. Qual dado que está mais distante? É o 90. Possivelmente é aquele da semana 7 que a gente falou. Lembra? Ó, exatamente, ó. O que está mais disperso é o 90 da semana 7. Então, olha só, gente. Esse dado ele realmente está disperso. O que nós temos que fazer? Nós temos que verificar se ele está ou não fora de controle. Tá? Para isso, que informação nós temos? Nós temos aqui os limites. Tá? Os limites superior de controle e os limites inferior de controle. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar no gráfico esses dados. Tá? Gente, é claro, né? Quem pode fazer na mão, tá? Ou pode fazer no Excel, como eu vou fazer aqui no Excel, tá? Então, o que eu faço aqui, ó? Eu estou pegando aqui todos os dados do limite superior de controle e estou pegando aqui todos os dados do limite inferior de controle, que é 63,5. Por quê? Porque eu vou jogar no gráfico esses dados aqui, tá? Então eu venho aqui no gráfico, ó, o gráfico da média, tem uma função aqui chamada selecionar dados. Aí eu digo que eu quero adicionar mais um dado. Eu vou criar uma linha aqui, ó, vou criar uma linha para esse limite superior de controle, que é esse 85,5. Beleza? Ok. Criei lá, ele está laranjinha. E vou criar também uma linha para o limite inferior de controle, que é o 63,5. Ó, criei lá o cinza. Tá vendo? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Agora aqui, ó, eu vou colocar uma linha para ficar mais visível, né? Adicionar a linha de tendência, tá? Como eu disse para vocês, pode fazer na mão isso, né? Ou quem tiver habilidade no Excel também pode fazer no Excel. Ó, o limite superior de controle, então, e aqui o limite inferior de controle. Então, olha só. Então, ok, estamos terminando o gráfico. Ô, gente, terminamos o gráfico. O que aconteceu aqui? A linha laranja é o limite superior de controle. A linha cinza é o limite inferior de controle. Quem pode me dar uma interpretação desse gráfico? Quem pode? Esse gráfico, professor, as linhas, os pontinhos azuis, eles representam a média, não é? Eles representam a média de cada amostra, a média de cada semana. Isso. O que você observa aí? Que a maioria está dentro da média, só um que fugiu. Só um que fugiu. Que foi quem?
que foi o 90. Do dia 7. Exatamente, o 90 que a gente achou desde o princípio. Esse cara tava fora do padrão, não tava? A gente já tinha identificado que esse cara estava fora do padrão. Então, gente, olha que importante. Que causa é essa? Essa causa, ela é comum ou especial? Ela é uma causa Especial. especial. Por quê? Porque as causas comuns não deixam o processo fora de controle. Esse processo aqui está fora de controle, pela média. Você vai falar, professor, mas você é exigente, hein, cara? De 10, só um que está fora. Gente, mas se só um está fora de controle. Eu pergunto para vocês, tem 10 voos, né? 10 voos. Um dos 10 voos, o avião caiu. Eu pergunto para vocês, tá bom? Não tá bom, né? Claro que eu exagerei um pouco, né? Guardado aí as devidas... Bom, se a gente não tiver dentro, tá bom. Oi? Se a gente não tiver dentro, tá bom. Não, pensando aí em todos nós, né? Eu exagerei um pouco, né? Eu reconheço que foi um exagero, né? Ô, professor, mas no futebol, o time, às vezes, com um jogador, 2 jogadores a menos, ele consegue virar o resultado, né? Tem esse também. Não, mas olha só, você pega um campeonato, você pega lá é até difícil falar um time que está ganhando todos, né? Você pega o Flamengo, por exemplo, que segundo alguns é o melhor time do Brasil, né? Você pega uma amostra de 10 jogos, ele não ganha os 10, né? Empata 1, 2, perde 1, ganha 7, né? Então, gente, para processo, para carta de controle, esse processo aqui está fora de controle, pela média. Por quê? Porque um dado está acima do limite superior de controle. Tudo bem até aí, gente? Posso prosseguir? Estamos finalizando já. Positivo. Ok. Então vamos lá. Então vamos deixar esse gráfico quietinho aqui, ó. Vamos deixar esse gráfico quietinho aqui. Vou deixar ele embaixo aqui, ó. Porque ele é o gráfico pela média. Vou colocar ele aqui embaixo, ó. Beleza. Agora nós vamos criar o gráfico pela amplitude. Olha só a fórmula da amplitude, né? A amplitude média nós já temos, né? Que é R1 mais R2 mais R3 sobre K. Nós já temos aqui, ó. Amplitude média nós já temos. O que nós precisamos aqui, ó? Nós precisamos do LSC para amplitude de novo e do LIC para amplitude. Então é o LSC de novo, é o LIC de novo, só que a diferença é que o primeiro cálculo foi para média, agora é para amplitude. Só que aí o seguinte, gente, para amplitude aparece 2 outras variáveis, ó. Aparece uma variável chamada D4 e uma outra variável chamada D3. Aquilo que eu disse para vocês, não há necessidade de a gente nesse momento entender o que são essas variáveis. O que a gente sabe é que elas são tabeladas. Então vamos lá, ó, na tabela aqui, ó, quem que é o D3, quem que é o D4? A gente continua com 10 amostras, que é o nosso exemplo. D3 é 0,223. Então deixa eu anotar lá, ó. D3 0,223. Ó, D3 é 0,223. Beleza? Quem que é o nosso D4 para 10 elementos da amostra? Ó, é grande, hein, em relação ao D3. 1,777. Ok? Então vamos lá. 1,777. Tá bom? É isso mesmo? 1,777? 1,777. Beleza. Bom, então, qual é a fórmula? Vamos ver. Para o LSC, é o D4 vezes a média das amplitudes. Então, a gente faz na calculadora ou faz no Excel? Vou fazer aqui no Excel. Ó. É o D4, que é esse cara aqui, vezes quem? A média das amplitudes, que é 36. Beleza, ó. É uma casa só, né? Uma casa só, por quê? Porque os dados de entrada são inteiros, não tem nenhuma casa.
Então a gente tem que ter com precisão uma casa a mais só. Então eu vou passar para uma casa só. Ó, quando eu passo para uma casa, ele arredonda para 64. Beleza. Né? Quem que é o LIC? O LIC, ó, para a amplitude, é o D3 vezes o R barra, né? Ou seja, a média das amplitudes. Então quem que é? É o D3. Opa, o D4, né? Deixa eu ver aqui a fórmula. Não, D3. Deixa eu ver se eu fiz certo aqui. Se eu fiz certo aqui o LSC. O LSC tá certo, eu usei o D4, perfeito. E o LIC, o LC é o D3. Tá bom. Então vamos lá. LC, então vai ser o D3 vezes quem? Vezes novamente o R barra, que é a média das amplitudes. Beleza. Então olha só, a gente achou limite inferior de controle 8 e limite superior de controle 64. Aí nós vamos construir o gráfico de novo, né? Eu pego novamente aqui as semanas, tá? E pego aqui novamente. Eu tenho que colocar, peraí, só deixa isso, é isso aqui mesmo. Eu pego as semanas e pego aqui as amplitudes, tá vendo? Mando o gráfico, inserir. Ok? Então, esse gráfico aqui, né, gente? Ó, tá vendo? Ele tá mais distante, porque a amplitude é maior, né? Então, maior em relação ao valor nominal das amplitudes, né? Então, esse cara aqui é a nossa amplitude, tá bom? Bom, nós temos aqui 10 amostras, então deixa eu reduzir aqui, ó. Então, deixa eu reduzir. Como nós temos 10 amostras, então deixa eu tentar colocar aqui o máximo 10. Opa, 110 não, 10, né? 10, beleza. Ok, ó, e o gráfico aqui só vai até 60, né? No máximo, porque a nossa maior amplitude aqui, ó, nossa maior amplitude é 50, né? Nossa maior amplitude aqui é da semana 4, que é 50. Perfeito. O que falta aqui, nesse gráfico de controle? Falta o limite superior de controle e o limite inferior de controle, tá? Então vamos lá? Então vamos construir aqui, ó. O limite superior de controle é 64, né? Então eu vou criar aqui, ó, 64 para todas as semanas, tá? Para que a gente possa construir aqui o limite superior de controle e o limite inferior de controle é igual a 8. Tá? Eu também vou aqui construir para todas as semanas. Então eu vou aqui no gráfico, agora no gráfico, eu venho aqui no gráfico e peço. Tá, isso aí é recurso do Excel, né, gente? Tá? Quem for fazer na mão não vai usar esse recurso, né? Então eu vou inserir uma linha, eu vou adicionar uma linha, que vai ser o limite superior de controle, tá aqui, ok? E vou adicionar mais uma linha, que vai ser o limite inferior de controle. Perfeito, vou dar OK no gráfico, OK. Tá? Então, olha só, gente. Né? Limite superior de controle. Deixa eu verificar aqui. Não, ficou errado isso aqui, né? Era 64. Ah, ele pegou de cima. Deixa eu corrigir aqui, então. Ele pegou de cima. Deixa eu fazer uma correção aqui. Né? O de baixo está certo, 8. Né? Ele pegou o valor da média, né? E tem que ser o valor da amplitude. Então deixa eu adicionar aqui. É o 64 aqui. Ó. Perfeito.
Beleza, agora sim, né? Então deixa eu colocar as linhas aqui para vocês identificarem. Então, colocando as linhas aqui, a gente estabelece os limites. Limite inferior e limite inferior. Deixa eu tentar criar aqui o... Tá. Deixa eu ver se eu consigo deixar aqui essa linha mais forte. Isso. Beleza. Ô, gente, então percebam, ó, esse é o gráfico da amplitude. Então eu vou colocar esse gráfico da amplitude do lado lá do gráfico da média. Olha só. Deixa eu ampliar aqui, centralizar para a gente ter claro. Então, gente, alguém pode me dizer aí qual que é a diferença desses gráficos? Então, do lado esquerdo é o gráfico da média e do lado direito é o gráfico da amplitude. Alguém pode me dizer a esse respeito? O que observa? Fique à vontade. Gente, vamos lá, fica à vontade, gente. O que vocês observam aí de diferente? Pode abrir o microfone, gente. Gente, pode errar, tá? A gente está aqui para isso, tá? A gente está aqui para construir juntos, então não precisa ter compromisso em acertar. O que vocês acham, gente? Uma tá com um desfalque maior, a outra tá mais organizada, mais certinha. Qual que tá mais certinha? Seria... Pra voltar lá na imagem... Eu já não lembro mais o nome. O Alan, o que acontece? Olha só. O gráfico da esquerda, que é o gráfico da média, tem uma média que está fora do intervalo, não está? Que está fora do limite superior de controle e do limite inferior de controle. Acho que a net aqui tá caindo, porque tô vendo nada. Não, tudo bem. Então, para os demais, olha, o gráfico da média tem um dado que está fora de controle. Quer dizer, ele está fora do intervalo. Tudo aqui. Tudo bem, gente? Já o gráfico da amplitude, se você verificar todos os dados estão dentro do intervalo. Ok? Bom, professor, mas e daí? O que acontece com esse processo? Gente, esse processo, ele está fora de controle. Ô, professor, mas na amplitude, dá certinho, está sob controle. Mas na média não está, gente. É só pelo fato de um elemento da amostra estar fora, só pelo fato de um dado da amostra estar fora, né? O que a gente pode fazer se fosse numa fábrica? A gente poderia investigar o porquê desse dado ter ficado fora, né? A análise do processo, lembra que eu comentei com vocês? De repente, nessa semana, tinha uma obra no caminho que esse camarada faz de casa para o trabalho, ou ele tinha que pegar um colega, tinha que desviar um caminho para pegar um colega para dar carona, não sei, alguma coisa aconteceu, alguma causa especial aconteceu que provocou esse processo estar fora de controle pela média. Então a carta de controle pela média nos fala que esse processo está fora de controle. Tudo bem, gente? Já
o gráfico, a carta de controle pela amplitude mostra para gente que esse processo está entre o limite superior de controle e o limite inferior de controle. Ou seja, né, se fosse só considerado a amplitude, tá legal. Mas a questão é que um processo, a gente não avalia só pela amplitude. A gente avalia pela média e pela amplitude. Então, estando pela média um dado fora dos limites, a gente considera que esse processo não está sob controle. Tudo bem, gente? Beleza? Tá claro? Eu espero que vocês, sendo necessário, assistam esse vídeo da aula de novo, tá bom? Porque não é trabalhoso, não é difícil, né? Mas é trabalhoso, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos parar por aqui hoje. Picotando aqui. Oi, pode falar. Net tava caindo direto, tava tudo picotando, não consegui escutar era nada. Não, tá legal, tá legal. Aí eu vou ter que... Ô, Alan, fica tranquilo que a gente gravou a aula, depois eu mando o link e você revê essa parte, tá? Bom, gente, assim, a gente vai encerrar por aqui hoje, tá? Na próxima semana a gente vai prosseguir analisando esse processo, tá bom? Eu não vou dar atividade para vocês hoje, tá legal? Não vou passar atividade para vocês hoje, porque vocês já têm uma atividade para a semana que vem, dia 12, né? Que é a quarta atividade nossa, né? Que é a atividade de Ishikawa e fluxograma. Então eu não vou passar atividade para vocês hoje. Nossa aula é só dia 19. Então eu vou dar aí uma folguinha aí de 2 semanas para vocês, tá bom? Tá ok? Tá? Então, aí na próxima aula, nossa, dia 19, aí sim, aí nós vamos estudar por que esse processo está fora de controle. O quanto ele está fora de controle, tá? Então eu vou trazer mais algumas informações aí na próxima aula, no dia 19, tá? E aí, gente, no dia 19 a gente vai encerrar esse assunto. Aí eu vou passar uma atividade para vocês, olha, que está aqui na tela, inclusive, tá? Ó. Que é essa atividade aqui, ó. Que é a atividade de um processo de palitos numa caixa. Não, na verdade é caixa de sabão em pó, o peso dela, né? Tá? Então, de repente, quem quiser já treinando, ensaiando, já pode até obter os gráficos desse processo pela média e pela amplitude, tá bom? Pode até ir treinando. Né? Esse processo, ó, o que eu falo aqui, ó, pequenas caixas de um sabão em pó são rotuladas com peso líquido de 10 gramas. A cada hora, amostras aleatórias de tamanho 4 são pesadas para controlar o processo. 5 horas de observações revelam os seguintes dados. Né? Então, gente, olha só, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem 4 amostras, né? Caixa 1, caixa 2, caixa 3, caixa 4, N4, né? Número de amostras 4, e em cada amostra nós temos quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5 elementos. A cada hora é extraído, né? É pesado quatro caixas, né? Então, 4 elementos da amostra tirado a cada hora. Então, que formam aí esses dados, tá? Então, quem quiser, de repente, adiantar, já pode começar ensaiando aí esse exercício, que vai ser o nosso exercício aí da próxima aula síncrona. Tá bom? Gente, alguém quer fazer alguma colocação? Alguma pergunta? Né? Percebam que o grau de dificuldade não é tão grande, né? O que é realmente trabalhoso. Tá bom? Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação antes da gente encerrar? Não? Então, ok, gente. Então, vamos encerrar por hoje, então. Tá? Já temos aí 1h42, né? 1h42 de aula. Eu acho que a gente pode encerrar, tá bom? Então, encerramos. Eu não vou deixar atividade para a semana que vem, porque vocês já têm
atividade 4 para entregar semana que vem, dia 12, tá? E aí na próxima semana de aula, aí eu planejo uma atividade para vocês. É essa que eu acabei de citar, né? Ok, gente? Prazer em encontrar vocês por aqui. Vamos nos falando. Continua à disposição no WhatsApp, por e-mail, tá bom? Tá? Vamos juntos aí que é o sprint final, tá bom? Boa noite, se cuidem e a gente vai se falando. Um abraço a todos.